E hoje temos mais um bate-papo. Eu estou recebendo uma grande amiga, porque é amiga de muitos anos, Edneia do Prado Costa, mais conhecida como Neia. É tão diferente a gente falar Edneia do Prado Costa. Eu sou acostumado com Neia. Oi, Viu? Neia, bem-vinda! Obrigada, Cris. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Eu fico lisonjeada, tá? Imagina, eu agradeço a oportunidade de estar fazendo mais um bate-papo agora pela internet. Que Porque delícia. a internet acho que está sendo super presente no nosso dia a dia, ainda mais diante dessa pandemia que a gente está passando, né, Neia? Exato. Não está fácil para ninguém e a gente tem isso como alternativa. Não é para todo mundo, que a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, né? Ainda às mídias e tudo mais. E mesmo para mim, eu tive que me adaptar também, e comprar luz, e comprar fone, e dar uma incrementada nas coisas, porque realmente a situação exigiu, né? Exigiu. Neia, mas uma coisa eu te falo, até na internet a sua voz é aquela voz que eu sempre fui apaixonada há mais de 10 anos atrás. Gente, eu conheci a Neia, para vocês terem uma ideia, em 95, entre 94 e 95. E eu trabalhava numa videolocadora, e quando a Neia chegava, eu falava, gente, a voz dela, como eu gosto. Até uma vez eu falei para você no balcão, né? Falei assim, gente, Sim. eu sou fascinado pela tua voz, fascinado. Sua voz rouca, sua forma de falar, e sempre tão carinhosa, né, Neia? Então, Ah, obrigado pela obrigada. oportunidade de estar com você, viu? Eu que Neia, 33 anos, você é formada em serviço social, tá? Também é bacharel em direito, que isso eu não sabia, fiquei sabendo hoje, agora, na hora que eu estava olhando para a pesquisa aqui. E como que é para você trabalhar? Como foi para você trabalhar como assistente social? Você trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, participou do Estatuto do Adolescente, do Adolescente, você trabalhou no INSS, trabalhou na Prefeitura de Atibaia, e é uma profissão que eu enxergo com tanto respeito, a gente enxerga com todas as profissões com muito respeito, profissionais da área da saúde e tudo mais, mas quando a gente fala em serviço social, eu falo, gente, que você vê coisas que a gente não vê, né? A gente está aqui de um lado, a gente não presencia as necessidades de algumas pessoas e as dificuldades que a nossa sociedade tem hoje, que para quem às vezes não passa por uma dificuldade não entende, né, Neia? Como que é essa questão do serviço social na sua vida? Como que foi para você, Neia? Foi uma escolha, porque todo mundo tem que descobrir o que ele quer ser quando ele crescer, né, Cris? Uhum. E várias opções, pessoas colocando, até familiares, faz isso, faz aquilo, e eu me descobri no serviço social por intermédio de uma amiga que eu dividia um apartamento, uma república, e eu me inspirei nela, e foi no serviço social que eu me encontrei, que eu fiz essa carreira profissional, que eu pude cuidar dos meus filhos, né? Que Uhum. isso é importante, foi também o meu ganha-pão e foi a minha realização profissional. Porque, como você disse, trabalhar com as questões sociais não é fácil, você precisa entender o que é a questão social, onde estão os conflitos, de que forma você pode intervir naquela situação e, acima de tudo, trabalhar com as pessoas, porque as pessoas têm os seus anseios diferentes, têm as suas necessidades, por mais que as pessoas façam parte de uma comunidade, Uhum. elas são ímpares, né? Por mais Uhum. que ela tenha necessidade assim incomum, cada pessoa tem a sua forma de pensar, de agir,
e esse respeito, ética profissional é muito importante para você poder intervir numa questão social. O parâmetro não é você enquanto profissional, é você estar enxergando a possibilidade que a pessoa tem naquela situação, e é lógico você vir com alternativa, com alguma política pública efetiva para que aquela pessoa possa não se encontrar mais numa condição de vulnerabilidade social. Afinal, a dignidade da pessoa humana tem que estar acima de tudo, e é isso que a gente procura fazer e conquistar no nosso dia a dia, né, Cris? Né, eu fico imaginando, às vezes, a dificuldade da questão quando se fala em política pública, quando você pega uma família de acordo com uma assistente social, isso chega até você numa situação de totalmente vulnerável, como você conciliar aquela necessidade do momento com o que o poder público te dá. Porque o poder público também é limitado, né, Neia? Ele, infelizmente, ele não, o processo ele é moroso, ele é burocrático, a política torna esse processo burocrático devido à nossa história, quando se fala em política, devido à má gestão, devido a essa falta de envolvimento, às vezes, do poder público, né? E do gestor público em realmente atender o anseio daquela comunidade, daquela pessoa, daquela sociedade. Como conciliar uma necessidade dentro de uma ferramenta tão limitada que às vezes é colocado por profissional do serviço social? Exato, Cris. É importante colocar que nenhuma política pública aparece ou ela surge, ou ela é instituída por mera questão da gestão de um governo, porque ele quer oferecer ou ele quer dar aquela política pública. A gente tem que perceber que as políticas públicas elas acontecem mediante um movimento ou de profissionais ou de uma comunidade. Ela vai surgir, ela vai ser instituída após esses movimentos para que a garantia de direitos possa acontecer. E realmente as políticas públicas não são efetivas, infelizmente. Quando a gente percebe que existe um governo que ele tenha um investimento maior nessa questão, né, das políticas públicas em geral, seja saúde, educação, que são as mais conhecidas, assistência social, que é uma grande política pública ainda mal vista na sua dimensão, mal entendida muitas vezes. Quando esse gestor ele consegue compreender que uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais harmônica é um melhor investimento, aí a gente tem bons resultados. Exemplo disso, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, que foi bem na oportunidade da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele estava assim nascendo, né, com grandes atores trabalhando nessa lei, nessa política pública. Era um momento em que o mercado de trabalho, eu bem lembro, estava mais aquecido, né? Essa política pública ela veio com uma força bem grande, e o serviço que foi prestado foi muito importante, ele foi muito bom, de qualidade, com uma equipe de profissionais bem fortalecida. Então, foi um momento muito bom, foi de uma grande experiência que eu tive. E também já passei, no final desse período, por um desmonte desse trabalho e dessa política pública, culminando com algumas outras, e foi também muito triste,
porque, como eu coloquei, a gente lida com pessoas, com vidas, né? Então, não é uma coisa, vamos fechar esse serviço, pronto, acabou, vamos fechar, você tranca a porta e vai embora. Sempre alguém vai estar necessitando e ficou do lado de fora, sem aquele serviço, sem aquela atuação do público em relação a ele. Neia, você acha que o ECA ele foi mal interpretado no Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele está sendo, às vezes, mal interpretado pela sociedade, pela percepção de alguns? Existe essa interpretação errada do que é o ECA, do que realmente qual é a função do ECA? Olha, a gente sempre enfrenta isso, né, Cris? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um avanço, as coisas não caminham de forma linear, né, Cris? Então a gente tem um avanço, logo lá na frente tem algum obstáculo, algum desafio para você poder desconstruir, para você poder deixar mais claro, enfrentar, mas muitas vezes ele é mal interpretado. As políticas públicas em geral, justamente para quem não conhece ou tem um conhecimento, vamos dizer assim, muito raso, né? Raso, né? Isso. Aí ela dá uma opinião que não é bem aquilo, né? Porque não é só os dois lados da moeda, mas tem todo um estudo, tem profissionais envolvidos, profissionais de diversas áreas. Então, muitas vezes, a criança ou adolescente tem muito direito e não tem dever. Esse é uma coisa que a gente escuta frequentemente, né? E não é bem assim. Os deveres, assim como os direitos, estão lá, não é só para a criança e para o adolescente, mas está também para a família, para o Estado, para a sociedade, porque é um direito, um dever compartilhado de todos, porque uma política pública, ela não é feita só para aquela situação, só para a criança e para o adolescente. Não, ela é feita para a família, para a sociedade, para a escola, para a saúde. Por quê? Porque a pessoa ela está inserida na sociedade, no meio em que ela vive. Ela não está em queda livre, né, Cris? Como se ela estivesse sozinha, ela tem uma rede de suporte, né? Ela está inserida na família, na escola, na saúde, na educação, enfim, ela está na sociedade. A sociedade ela é ampla, ela tem todas essas ramificações, né? Assim como a política de assistência social, que me veio agora, que muitas vezes eu já escutei diversas vezes, olha, você tem que dar você tem que dar a vara e não o peixe. Isso não é uma máxima nem do serviço social, nem da política de assistência social, que são coisas diferentes, né? A política de assistência social, ela dá um suporte para essa situação de vulnerabilidade social, mas ela também tem um trabalho para que essa pessoa também possa se inserir na sociedade, porque ela está excluída, ela não tem trabalho, ela não tem renda, e geralmente quem não tem trabalho e renda não consegue acessar serviços básicos como saúde e educação. Então, você tem que criar essa rede de suporte para que ela se reinsira de novo, para que ela possa acessar os serviços, para que ela possa sair dessa condição de vulnerabilidade social. Neia, hoje você, como formado em serviço social e também bacharel em direito,
você se completa no geral, você ao de entender o que é necessário, o que é por direito também, Neia. Como que é você ter essas duas formações que eu fico... Mesma coisa, eu tenho uma amiga minha que ela é jornalista e ela também é advogada. E eu falei para ela, como que é isso? Eu falei assim, Cris, realmente, uma coisa complementa a outra. Essa força da questão do direito, como ele tem de se complementar aos cursos, né? Como que é isso, né? É muito boa a sua colocação, porque o serviço social, quando a gente faz esse curso, ele é amplo. Você tem também uma formação básica do direito no curso de serviço social, assim como tem uma formação básica em psicologia, sociologia, ciências sociais, e questões relacionadas específicas ao serviço social. E quando eu fiz direito, foi justamente para uma ansiedade, né, para completar um pouco mais a minha formação profissional, porque eu já tinha feito uma pós em serviço social, e eu fiz justamente na área de saúde mental, porque eu já trabalhei em ambulatório de saúde mental, e isso me deixou inquieta para você poder ter um maior conhecimento, para dar um melhor atendimento, não só para o paciente, mas para a família. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho que fazer direito. Aproveitei uma grande oportunidade que o curso de direito veio para Atibaia, então eu sou da primeira turma de direito da FAAT, agora é Unifat, né? Unifat, Isso. Eu fiz PUC, Campinas, Serviço Social, e depois eu fiz a FAAT, foi a primeira turma de Direito, foi bem interessante o curso, ampliou a minha visão, e isso só contribuiu, porque para a gente poder acessar as políticas públicas, como você bem colocou, a gente enfrenta uma questão muito grande e que é burocrática, e você, como assistente social, e mesmo como um operador de direito, você tem que traduzir isso para a população, que não tem condição de vencer sozinho, a maioria das vezes, todos esses protocolos para que ela possa ter o seu direito garantido. Então, se por um lado isso é uma forma de você filtrar, né, para que não seja todo mundo que consiga, aí tem duas questões. Uma é de controle do Estado, né, porque realmente ele, quando ele tem mais dinheiro, vamos dizer assim, as políticas públicas são melhores, são mais amplas, e quando tem menos dinheiro, esse menos dinheiro é um assunto para um outro momento, né, que a gente pode entender as diversas questões relacionadas a isso, não é um menos dinheiro, simplesmente, eu não vou, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, a gente teria que levantar tantas outras questões relacionadas a isso, né? Mas, realmente, essa questão burocrática é uma coisa que a gente sempre pensa, muitas vezes não concorda, mas é assim que funciona, e a gente tem que estar muito pronto, muito atento para colaborar, para viabilizar com que essa pessoa que realmente ela tem todos os requisitos para ter esse direito garantido, para que ela possa conseguir isso. Mas não é uma coisa que eu avalio que seja bom dessa forma, porque a gente ainda tem muitos desafios aí pela frente, né, Cris? E de desafios você entende bem, né, Neia? Porque você, nascida em Atibaia, mãe de 2 filhos, é uma pessoa que sempre correu atrás dos seus objetivos, muito, muito, muito focada e direcionada naquilo que você quer, né? E naquilo que você precisa. E você agora participa desse pleito eleitoral de 2020. Você nunca tinha
participar de uma disputa eleitoral, como agora em 2020, em plena pandemia. Você aceitou esse desafio para isso. E como que você vê essa questão agora da política, que começa como vereador? Eu penso, mas é vereador. Não, vereador é o primeiro passo. Tem o vereador, tem o prefeito, tem o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente, entendeu? É tudo dentro de uma esfera só. Você está debaixo de um guarda-chuva só, que é política. Como trabalhar entendendo a questão que é proposto pela política referente às necessidades de cada um? Como que é encarar isso? Como é encarar esse pleito como vereadora? Como que está sendo isso para você? E acho que é o grande desafio, né, Néia? Com certeza, Cris. Primeiro lugar, eu sempre trabalhei com políticas públicas e sempre me mantive mobilizada para que a gente não perdesse nenhum direito ou para que a gente pudesse conquistar algum direito. Então, eu bem sei o quanto é importante o papel do legislativo nas suas diversas instâncias para que a garantia de direitos realmente se efetive. E já tinha essa intenção, essa vontade, inclusive um amigo meu de mais de 30 anos, que eu tive lá em Campinas, quando eu coloquei para ele, quando realmente eu falei, não, agora eu vou participar, ele falou, olha, demorou, mas chegou. E foi muito legal escutar isso, porque ele também nunca esqueceu essa vontade, esse desejo que eu tinha, mas sempre tem um momento certo, né, Cris? E, assim, participar de tudo isso é muito complicado, porque você sabe que a questão da figura do político, ela não é bem vista. Muitas vezes a gente vê que as pessoas não entendem por falta de conhecimento ou talvez de uma educação política, porque isso é muito importante, é uma questão que a gente tem que pensar. Elas não conhecem o que é política partidária, né? Quais são as instâncias políticas que a gente tem, o executivo, o legislativo, o judiciário, que são os poderes. Então, assim, mas elas conseguem visualizar que o político, todos são corruptos, né? E isso é muito triste, porque a gente sabe que não é assim, né? Se fosse todo mundo corrupto, todo servidor público vagabundo, todo mundo que trabalha em algum lugar não presta, a gente já estaria condenado numa sociedade condenada sem salvação alguma. Então, a gente sabe que não é assim, visto que algumas pessoas com interesses próprios, com uma falta de ética pessoal, porque começa da ética pessoal e ela vai se estendendo, né, para os outros setores da vida dela, ela vem manchar uma categoria, ou seja, de um servidor público, uma categoria política, porque a gente incorre num grande erro quando a gente generaliza. Então, quando eu fui convidada por um grande amigo, já desde o ano passado, para participar desse grupo, eu vi que o grupo era interessante e o grupo foi somando, eram pessoas que nunca tinham participado desse pleito, assim como eu, e aí conversando com os meus filhos, porque eu moro com os meus filhos, né, você conhece, né, tanto o Abel quanto o Antônio, eles falaram, não, mãe, você tem o total apoio, porque também um dos desafios é você se expor, né, Cris? A sua vida fica exposta. Então, eu tenho colhido nesse momento
os louros, porque eu aprendi muita coisa, eu estudei, eu vi vídeo, eu procurei me informar melhor qual que é o papel do vereador, questão do quociente eleitoral, e fui vendo como é que se fazia uma campanha política, que ao contrário do que as pessoas pensam, eles têm muito dinheiro, é na unha, é na raça, sabe? Então, eu estou aprendendo a ser marqueteira, fazer contato, um pouco de tudo, sabe? Então, tem sido uma experiência rica, porque as pessoas, de alguma forma, você se expondo mais na rede, né? Pelas redes, as pessoas têm me procurado, têm dado um retorno, e isso tem sido muito bom. Eu sei que vai chegar uma hora que, né, eu brinco aqui em casa, tiro, porrada e bomba, né, Cris? E é verdade, né? É Sim, verdade. E tá mas a chegando, gente... tá chegando, tá chegando. Falta Sim, menos de 30 dias, são 20 exato, dias aí botando, né? exato. E qual é a expectativa para isso, Neia? O que, A que você está vendo? expectativa é a gente poder fazer o melhor que a gente puder, fazer um contato bem aberto com as pessoas. Procurei, no meio desse período, você que deve ter visto também alguma coisa pelas minhas redes, Uhum. fazer um trabalho de educação política, porque esse também é o papel de um partido político, né? Então, fazer um trabalho relacionado a isso, para que as pessoas possam ter mais consciência em relação ao voto. Por quê? Porque muitas vezes você não quer saber de político, mas ele está aí. Se você não se posicionar, ele vai estar comandando a sua vida por mais 4 anos, e a gente tem que ter responsabilidade. O voto, ele tem um poder de transformação. Então, a gente também tem que mudar a nossa escolha, né, Cris? Eu acho que tem que mudar a escolha assim, né? Eu estava conversando com outras pessoas também. Hoje, como eu estou conversando com pessoas que estão na política, entrando, disputando pleito, a presença da mulher é muito importante, eu acho, né? Porque nós já temos experiência com a presença do homem na política, está na hora da mulher participar mais e ter espaço. Atibaia só tem uma vereadora, uma Sim. única vereadora. Eu acho que nós temos aí 11 vagas, correto, Neia? Isso, 11 cadeiras. 11 cadeiras, então tem que Uhum. ter mais mulher na política, mais mulheres ocupando essa cadeira, né? Essas E cadeiras, tem né? um detalhe: essa lei da cota de gênero, ela é bem antiga, né? Porque o homem sempre esteve aí. A mulher, ela teve que lutar por isso, mas ela ainda não consegue chegar lá. E a mulher, Cris, nessas minhas pesquisas todas, ela é maioria no eleitorado brasileiro, mas ainda vota em homem, A certo? própria mulher boicota o mesmo. Que coisa louca isso. Não Exato. sabia. Então, esse tem sido um trabalho que eu tenho feito, para que a gente possa mostrar a força da mulher, que ela pode decidir um pleito eleitoral, que ela precisa ter voz e vez, né? E quando a gente assumir a Casa Legislativa, a gente efetivamente ser os olhos e a voz da população. Porque o que ocorre muitas vezes, em que pese que a lei não tenha nada contra, não é contra a lei, muitas vezes o vereador, ele passa por todo esse pleito eleitoral, que é de contato com as pessoas, de um compromisso que ele cria com as pessoas, aí ele consegue o cargo, ele consegue ser eleito, e por algum motivo ele vai para o executivo, trabalhar para o executivo, que tem um papel, vamos dizer assim, totalmente diferente. Então, nós temos que perceber
que mesmo que isso não seja contrário à lei, a gente está se comprometendo para ser os olhos e a voz das pessoas dentro da Casa Legislativa, que a gente tem que fiscalizar o Executivo, que a gente tem que levar os anseios da população para que eles possam ser concretizados. E são as leis e esse papel da vereança que torna isso concreto. Então, o nosso compromisso, ele é muito maior. Eu estou percebendo isso agora. E eu tenho me sentido ainda muito mais responsável por isso. Porque quando a pessoa fala, eu vou votar em você, eu estou acompanhando o seu trabalho, eu estou gostando, eu vejo que você tem condição, a gente tem que votar também na mulher, porque não é votando na mulher que ela vai trabalhar única e exclusivamente para a mulher. Porque a partir do momento que você está dentro da Casa Legislativa, você tem que representar a todos, inclusive quem não votou em você, porque uma coisa, outra coisa, né, Cris? Com certeza, então, viu? Você tem que ser a voz de todos, inclusive das minorias, de quem não tem voz ainda, do negro, da população LGBT+, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, da pessoa com deficiência, que são segmentos que ainda precisam de voz e de inclusão, né, Cris? Isso mesmo, Neia. Quero agradecer esse bate-papo, antes de tudo, por eu estar com você mais uma vez. Em breve, nossos teatros retornarão. Já está retornando. Estou com saudade. Também estou com saudade. E agradecer, antes de tudo, pela pessoa iluminada que você é. E desejar, olha, boa disputa aí para você, que tem um bom pleito. Tudo de bom para você e para sua família também. E um grande beijo, né? Cris, eu agradeço. Você é muito querido, é um prazer, uma honra sempre estar com você. Você sempre soma quando a gente está perto de você, porque você é uma pessoa muito aberta, então a gente sempre consegue ampliar as nossas trocas, isso é muito bom, e eu tenho um carinho muito grande por você, então é muito fácil estar aqui conversando com você, eu me sinto acarinhada e muito tranquila. Foi um prazer mesmo, eu adorei o convite. Grande beijo, Neia. Não sai Beijo, daqui que eu vou fechar aqui a live e a gente continua. Calma aí. Ok.